Flamengo já traçou o perfil ideal de atacante que ele quer para 2025 e já começou algumas negociações. Marcos Braz teve a despedida antecipada e não vai mais participar dos próximos jogos do Flamengo, já tá fora do clube. Novo alvo do Flamengo definido e já começou a negociar, mas tem concorrentes grandes aí. Flamengo já tentando aí novos alvos pro elenco em 2025. O Wesley, lateral direito, tá cheio de proposta para sair, mas uma delas balançou mais o jogador e aí o Flamengo precisa ficar de olho para não ser forçado a vendê-lo lá na próxima janela, agora já em janeiro. Felipe Luiz tem a listinha dele pronta já. Só tá esperando a definição da eleição para entregar a listinha dele pro novo presidente, tanto em relação à dispensa, contratação e outras solicitações que ele tem pro ano de 2025. E o Flamengo que tá intensificando as recuperações, o trabalho físico de regeneração para ter o elenco praticamente completo para o início de 2025. Vamos dar todos os detalhes sobre tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Então vamos lá, hoje sem enrolar que tem muito assunto aí pra gente falar, começando pelo Marcos Braz, que foi punido pelo STJD, vai ficar fora aí, se não me engano, 5 jogos, por conta do jogo da ida contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que no intervalo ele saiu xingando os juízes, mandou tomar naquele lugar, mandou um monte de coisa, falou que vocês vão acabar com o futebol brasileiro, vão tomar caju. E aí, recebeu essa punição agora do STJD, e como faltam menos de 5 jogos para o fim da temporada, e ele já anunciou que não vai continuar mais pelo Flamengo, ele já antecipou a sua despedida, não participa mais dos jogos seguintes do Flamengo e já dá adeus ao clube como vice-presidente de futebol, como diretor de futebol. Ele com certeza vai continuar ali em volta, né? Ele é conselheiro, é sócio, então ele vai continuar ali, principalmente se forem eleitos o Rodrigo Dunche e o Landim, né? Ele vai continuar ali rondando, mas não mais com esse cargo que ele exerceu nos últimos tempos. Então, Marcos Braz já pode se considerar fora do Flamengo. E, além disso, saiu uma pesquisa atualizada das torcidas do Brasil e o Flamengo, claro, continua liderando, agora com 19% da torcida total do Brasil. Foi uma pesquisa que entrevistou cerca de 2 a 3 mil pessoas em diferentes cidades do Brasil. Corinthians vem logo em seguida com 14%. Flamengo que lidera no Centro-Oeste, no Nordeste e na região Norte. Além disso, ele está entre os 5 de todas as outras regiões. Então, Flamengo continua soberano, lembrando que tem aí uma margem de erro de 2 a 3% na pesquisa, ou seja, o Flamengo pode chegar até a 21, 22% da torcida do Brasil. É muita gente e é por isso que tem tanta gente interessada em patrocinar o Flamengo. Não é de se espantar que o Flamengo espere ter um contrato aí de naming rights para o estádio de por volta de 1,5 bilhão. E já tem notícia de que tem proposta já rondando a mesa do Landim para esse naming rights. Claro que não vai ser ele que vai assinar, pode ser o Dunche, pode ser o BAP, quem ganhar essa eleição, mas a informação é de que é de gigante do mundo árabe, que aí pode ser até um início de entrada maior dessa possível marca no Brasil. Eu não sei exatamente quem é, tá? A notícia que vem é que é um gigante do mundo árabe. E a gente pode cogitar milhões de empresas. Mas a que mais tem envolvimento aí com futebol é a Qatar Airways, é a Emirates, que ainda não tem uma grande parcela do mercado do Brasil. Mas pode ser que eles estejam com essa entrada no naming rights, eles possam estar querendo aumentar a sua atividade no Brasil e aí com certeza já chegariam com o pé na porta tendo o nome do estádio do maior clube do Brasil. A Arrascaeta que está intensificando aí a sua recuperação com fisioterapia, vai inclusive tirar parte das férias para finalizar a recuperação,
Ele que teve uma lesão agora e que normalmente se leva mais ou menos um mês para recuperar totalmente da cirurgia que ele fez, da artroscopia. E a tendência é que no início da pré-temporada, no início de janeiro, que o Flamengo vai fazer nos Estados Unidos, inclusive, ele já esteja recuperado totalmente. Outro que a expectativa é que já comece a temporada 100%, ele que já está sem jogar já há algum tempo, é Everton Cebolinha. Ótima notícia para o Flamengo, expectativa de que ele já inicie os treinamentos de pré-temporada com o elenco. Luiz Araújo, que já está aquela fase de transição, ficando no banco, mas o Flamengo não pretende utilizá-lo muito nessas últimas rodadas para evitar que ele tenha uma lesão e agrave mais, e o Flamengo já não tem muitos objetivos mais esse ano, então a tendência é que ele não seja muito utilizado para já começar o ano que vem com tudo, jogando, treinando, e o Flamengo que vai ter praticamente o elenco completo, tá? Só com ausências de Vinha e ausência de Pedro também no elenco. Os outros todos, a tendência é que já iniciem o ano podendo treinar e jogar. Ótima notícia para o Flamengo, que sofreu demais em 2024 com essa questão das lesões. Despedida de Gabigol, definida para o dia 8 de dezembro, e aí vai ser um jogo contra o Vitória no Maracanã, e aí existe uma expectativa de que haja ações personalizadas, de copo personalizado, ingresso personalizado, a probabilidade de levar os troféus que ele ganhou durante a passagem dele pelo Flamengo, uma festa de despedida que, apesar de tudo o que ele fez, de perfil, de atitudes contestáveis, é inegável que ele é ídolo da nação e merece uma despedida, e a torcida merece uma despedida em relação a essa passagem que foi sensacional do Gabigol. A gente tem que reconhecer, mas chegou a hora dele partir. Então, dia 8 de dezembro, vamos ter essa despedida do Gabigol lá no Maracanã. E aí a gente tem a notícia também de que Filipe Luís já tem a listinha dele pronta pro ano que vem. E aí a listinha, pelo que é dito aí, envolve não só contratações, nomes que ele acha interessante para setores específicos, e inclusive ele já está conversando inclusive com o scout do Flamengo, porque o scout, independente de ser janela ou não de transferência, passa o ano inteiro avaliando jogadores de diferentes funções para diferentes demandas que o Flamengo tenha, e tudo isso é em conversa com o treinador. Mas como o Filipe Luís assumiu agora há pouco tempo, ele provavelmente não deve ter tido tempo de sentar com o scout para falar sobre isso, porque é jogo atrás de jogo, e ele já chegou no momento de correria, de definição, de decisão atrás de decisão. Então agora é o momento em que ele já começa a sentar, discutir com o scout quem são as opções para cada setor que ele entende que são carentes do Flamengo, e trabalhar no que ele entende que seja prioritário para atender ao esquema dele. E a notícia que a gente tem é que ele já tem uma lista pronta, tanto de contratações quanto de barca de saída, de quem ele pretende que o Flamengo deixe disponível para negociações, para empréstimo, para que ele não faz mais questão de ter no elenco. Ele está só esperando agora a definição da eleição para presidente, para apresentar essa listinha dele ao novo presidente e a diretoria, a presidência trabalhar baseado nessa lista do Filipe Luís. E aí vamos falar agora de Wesley. Wesley, lateral direito, que já despertou interesse de uma série de times, já quase saiu para o Atalanta, agora recebeu uma proposta financeira dele. O Flamengo ainda não recebeu a proposta, mas ele recebeu uma sondagem direta do Barcelona. Barcelona que já há alguns anos vem sofrendo nessa posição. O Barcelona está muito bem esse ano, mas a lateral direita ainda é uma posição que eles correm atrás de um cara que tome conta da posição e seja definitivamente o lateral direito do time. Barcelona que joga muitas vezes de uma linha de 4 na defesa, mas desde a época de Daniel Alves ele tem uma necessidade de um lateral direito que apoie muito, e é exatamente o perfil do Wesley. Então já houve uma notícia de que o Barcelona vai sinalizar aí com uma proposta entre 23 e 25 milhões de euros,
Não é pouco dinheiro, se a gente for pegar o mundo do futebol, mas para o potencial que o Wesley tem demonstrado, principalmente nesse último semestre, depois que ele não foi para o Atalanta, que ele teve essa ajuda dessa empresa terceirizada para analisar o desempenho dele, para desenvolvê-lo como jogador, tem dado muito certo, e se ele continuar nessa toada, é bem provável que ele se valorize ainda mais. Então, a tendência é que o Flamengo espere pelo menos a metade de 2025 para negociar, tá? E aí faz muito sentido porque o início da temporada europeia só é no meio do ano. Então os times normalmente vêm com uma carga maior de proposta, de dinheiro, para reformulação de elenco para a temporada seguinte. Então pode até ser que venha uma proposta agora, mas talvez seja só para sentir como é que tá o Flamengo em relação à disponibilidade do jogador. E inclusive, uma parte muito importante disso é como é a reação do jogador quando recebe essa proposta. Então, por quê? Se chega uma proposta de 25 milhões de euros, o Flamengo vai e nega de bate-pronto. Não aceito, não quero ouvir mais nada. E se por um acaso esse jogador tiver uma intenção de jogar na Europa, principalmente sabendo que é o Barcelona, que é o que estão mencionando aí que o Wesley está bem balançado pelo fato de ser o Barcelona, o jogador começa a querer conversar com a diretoria, com o presidente, para dizer, olha, eu tenho esse sonho. Por mais que você ache que esse valor não é o suficiente, flexibiliza um pouquinho mais. Vamos tentar chegar a um denominador comum porque eu quero jogar lá. Não existe ainda a notícia de que ele falou nada nesse sentido, tá? A notícia é, o Wesley tem uma série de sondagens, uma delas mais forte, e a do Barcelona é a que mais está balançando ele. Mas a posição do Flamengo hoje é essa. Esperar o jogador se valorizar mais para conseguir um dinheiro maior ainda, porque hoje o Wesley é o lateral direito no Brasil com o maior potencial de valorização. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque pode ser uma das maiores vendas da história do Flamengo, mas eu, pessoalmente, acredito que vai acontecer só no fim da temporada europeia, meio de 2025. Vamos acompanhar, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E, além disso, o Flamengo definiu aí o perfil ideal de atacante para 2025, para ir atrás. O Flamengo que já tem uma série de nomes com o scout, mas o Flamengo, e aí quando eu digo Flamengo é diretoria, em conjunto com o Felipe Luiz, com os próprios, o próprio time dos olheiros, dos scouts, os seus auxiliares do Felipe Luiz, formaram um perfil ideal de atacante que é mais ou menos o perfil desses jogadores que a gente vem falando que o Flamengo está indo atrás para 2025, que é basicamente centroavante, porém não é exatamente o centroavante com as características do Pedro. A ideia principal é que ele possa também jogar junto com o Pedro, não como um ponta necessariamente, mas um jogador mais móvel, que consiga jogar junto com ele, fazendo dupla, mas também brigue por posição com ele. Numa eventual ausência do Pedro, possa jogar também de centroavante. E dentre esses nomes que a gente vem falando bastante, tem o Cúcio Hernandes, que é o cara que se encaixa exatamente nesse perfil, que a gente já tem notícia, inclusive, que o Flamengo tá já começando a dar aquela namoradinha, mandando uma proposta, uma sondagem, né? Mandando uma intenção para saber quais seriam as condições de venda, mas que hoje, como a gente já adiantou, o Flamengo trabalha sempre com a primeira opção de empréstimo com opção de compra com valor fixado. É sempre isso, que nada mais é do que um test drive de um ano, que aí o Flamengo pode usar o jogador durante o ano e avaliar se vai valer ou não o investimento no valor do passe que ele tiver fixado. O Cúcio Hernandes, por exemplo, que é um cara que hoje pelo Transfer Market está avaliado em 15 milhões de euros, foi comprado pelo Columbus Crew lá na MLS, nos Estados Unidos, por 9 milhões e meio. Só que ele tá jogando demais, fez lá quase 40
criou quase 40 gols, somando gols e assistências. São 25 gols e 14 assistências, se eu não me engano. Então, é um cara que tá jogando demais, valorizou demais. Então pode ser até que esse valor aí, que é o do Transfer Market, suba muito mais. Se a gente for levar em conta, por exemplo, o Wesley, que já está sendo sondado aí por 23, 24 milhões de euros, no Transfer Market o Wesley custa 6 milhões de euros. Então, pode ser um jogador muito caro aí, mas também pode contar muito duas coisas. O tamanho do Flamengo, 3 coisas, aliás. Tamanho do Flamengo, a Liga Brasileira, que tem se desenvolvido muito, mas muito, e Mundialzão 2025. O cara saber que vai jogar de atacante do Flamengo no Mundial de Clubes de 2025 é um chamariz absurdo. Absurdo. E aí pode ser que, da mesma forma que eu digo que o Wesley pode estar balançando, o Kutchup também pode tentar forçar um pouquinho lá nos Estados Unidos para vir pro Flamengo. Outro nome pro ataque do Flamengo, que tem até alguma relação com esse perfil que eu disse que foi traçado pela diretoria, pelo Felipe Luiz, é o Eric Pulga, do Ceará, e já tem notícia de que o Flamengo já foi até o Ceará para entender o cenário. Qual seria o possível cenário, quais seriam as possibilidades para trazer o Eric Pulga para o Flamengo? E aí, já de cara, o Flamengo ficou sabendo que tem concorrente na Série A e não é só um. O Flamengo tem, no mínimo aí, pelo que é dito, 4 concorrentes, tá? Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e o último cá pra nós, não dá nem pra contar muito, que é o Corinthians, né? Porque se você tem 5 opções e vai escolher o Corinthians, que não tá pagando ninguém, aí o empresário é no mínimo de se desconfiar do que o empresário tá querendo pro jogador dele. Mas o Corinthians também é dado como um dos concorrentes do Flamengo para o Eric Pulga. Na minha opinião, se de fato tem tanta gente atrás do jogador, tem 2 cenários. Um deles é porque ele tá jogando bola mesmo, e de fato ele tá com 13 gols, artilheiro da Série B, bom jogador, mas não é centroavante de ofício. É um cara que joga das 2 pontas e também sabe fazer o atacante centralizado. Mas é um centralizado que não é aquele cara lá de referência, de pivô. É um cara mais móvel, mais parecido com o Gabigol, inclusive. Então, ele entra nessa mira do Flamengo. O Flamengo já começando uma possível negociação aí com o Ceará para entender qual é o cenário. Mas o ponto aí da grande concorrência, que pode ser prejudicial ao Flamengo, não é nem questão de o jogador escolher o clube, não. Porque aí, acho que entre esses 5 clubes aí, se um jogador tiver que escolher, ele vai escolher o Flamengo. E aí não teria nem tanta questão, não vou ter espaço no elenco. Vai ter espaço porque não tem atacante. Então, e claro, ele vai ter espaço se ele tiver disposto a jogar centralizado. Nem que seja de uma forma mais móvel, mas jogar mais para fazer gols do que jogar de ponta. Tem esse ponto também muito importante. Mas o lado ruim aí é leilão. Se começar o leilão, de cada hora um vai dar mais, e o empresário não se decide, fica naquela de tentar levantar o valor, aí é o Flamengo pegar, sair fora, porque não é aquele jogador também que você diga que vai chegar para pegar a camisa e jogar de titular. E o Flamengo abriu uma brecha muito grande de salário com a saída do Gabigol. O Gabigol ganha aí por volta de 2 milhões de reais no Flamengo. 1,6, 1,8, mais direito de imagem. Então, vai abrir uma brecha grande para uma contratação de peso no ataque do Flamengo. E Eric Pulga, convenhamos, não é pelo nome, tá? Mas não tem tanto peso contra o Gabigol. Então, acho que se viesse o Eric Pulga, não seria só ele. Acho que o Flamengo precisa sim de um centroavante de ofício, de referência, para fazer um pivô, para jogar lá na frente centralizado, além desse cara que jogaria tanto junto com o Pedro quanto flutuando ali. Mas o que é dito no momento é que o Flamengo busca esse jogador versátil.
Vamos ver no que vai dar e, como vocês estão vendo, qualquer novidade eu trago aqui. Outra novidade também que saiu, que nem comentei no início, que me lembrei agora, é sobre o David Washington, que o Chelsea oficialmente já distribuiu aí para o seu empresário e para possíveis interessados a informação de que eles pretendem negociar o jogador por empréstimo, a princípio. Ele, que praticamente não jogou nesse segundo semestre, ficou jogando só pelo Sub-23 do Chelsea, vai ser emprestado, mas hoje a primeira opção do Chelsea é emprestar ele para a Europa. Diferente do que aconteceu com o Flamengo na última janela, que houve o acerto com tudo certo, ele só não veio por conta do tempo no último dia de janela, no deadline day que eles chamam lá. Agora o Chelsea, talvez no início da janela, no início de janeiro, ele busque destinos na Europa, e aí caso não tenha nada satisfatório, aí sim, no fim da janela, ele pode procurar o Flamengo para negociar. Isso hoje, tá? Pode ser que o Flamengo chegue de uma forma que convença o Chelsea e ele consiga trazer o jogador independente de outras propostas que ele tenha na Europa, e isso tem sido cada vez mais frequente, tá? A gente levava muito como um segundo, um terceiro escalão o futebol brasileiro, cada vez tem sido mais diferente. Você vê o Depay aí, ele tinha proposta de outros lugares. Você vê o Arrascaeta, que nem cogita sair do Flamengo e que não falta é mercado para ele lá fora, entendeu? Então, vamos ver no que dá e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Hoje era isso. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, com todo mundo que gostar de futebol, gostar de Flamengo. Comenta aqui o que você achou sobre todos esses assuntos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, nenhuma notificação. E não se esquece também de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão, valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!